Caríssimos amigos das redes sociais, desejei fazer as minhas felicitações de Natal devido ao decreto de pandemia que estamos vivendo aqui na Itália, na minha capela de casa. Nós cristãos somos convidados hoje, no nosso tempo, através do Espírito Santo, a estabelecer, viver e ser missionários da encarnação de Cristo neste nosso mundo atual. Este tempo de pandemia, este Natal caracterizado pela traumática experiência da pandemia, que nos ensinou que dependemos uns dos outros e que não podemos isolar-nos, é necessário o outro, nos ensinou a compartilhar e a condividir com solidariedade com todos os irmãos do mundo inteiro. Hoje, ser patriota é pertencer e trabalhar e colaborar para implantar e evangelizar este mundo com a encarnação de Cristo. Cristo, no mistério da encarnação, desejou nascer pobre, humilde e discriminado, para que esse seu exemplo, essa sua encarnação no meio de nós, essa sua relações de vida, de testemunhança, do nascimento de Cristo, na encarnação de Cristo, Ele caminhou na nossa terra, Ele estabeleceu relações sociais com as pessoas do seu período, da sua vida, naquele tempo e naquele período histórico. É dessas relações de vida que nasce a missão da Igreja. É da vida de Cristo encarnada naquele povo que nasce o direito canônico, que nasce as normas, que nasce as encíclicas, que nasce os documentos da Igreja, que nasce o mistério e, enfim, a missão de toda a Igreja. Ora, Cristo caminha conosco através da promessa constante na Eucaristia, mas nos convida, especialmente neste tempo de pandemia, a aproveitar deste tempo para fazer a nossa escolha. O tempo de crise, o tempo de pandemia que estamos traumaticamente vivendo, nos está pedindo para viver este Natal, escolhendo aquilo que é verdadeiro, para escolher aquilo que é essencial, para escolher aquilo que é válido, para escolher e diferenciar as coisas que são boas e as coisas que são ruins, aquilo que é necessário e aquilo que não é necessário. Nos está ensinando o valor, os verdadeiros valores para que a vida e a encarnação de Cristo possa, no nosso tempo, dar os efeitos de que realmente Cristo, ainda hoje no nosso tempo, caminha e nasce no meio de nós. Ora, este tempo que estamos vivendo, caracterizado pelo oscurantismo econômico e financeiro, impede o povo de Deus de ver a essencialidade e a própria dignidade. Na Torre de Babel do nosso tempo, na confusão insidiosa da mídia, dos meios de comunicação, se tenta de confundir a mente e implantar um domínio sobre as pessoas e oscurar a mente dos fiéis cristãos, seja com um emotivismo, um sentimentalismo exagerado que torna os filhos de Deus infantis, incapazes de responsabilidade e de ações. Ora, é na encarnação de Cristo, na vontade de Deus de encarnar-se no nosso tempo,
e ser o nosso exemplo, e ser a nossa guia, e ser o nosso irmão e pai, e ser o nosso Deus na terra, que nós compreendemos que o ser humano e a pessoa humana é divina e humana. Nós temos na nossa liberdade a liberdade de sermos pessoas em Cristo, livres. Ora, neste período de confusão, em que os meios de comunicação destroem os valores essenciais da humanidade e colocam confusão na mente dos nossos cristãos católicos, ensinando uma publicidade confusa e desordenada. Faça um exemplo. Se busca, através dos meios de comunicações, de instrumentalizar e manipular as consciências humanas através da cultura oscurantista, do consumismo e de uma economia que diminuiu o valor da dignidade humana e que é altamente descreditativa da capacidade e da vontade e do valor da pessoa humana. Ora, nós sabemos que a Igreja e Cristo é presente e caminha na nossa história. Não existe tempo e história da Igreja que o Espírito Santo pegou férias e não é história da Igreja. Em todos os momentos de crise, em todos os momentos de dificuldades, em todos os momentos de contra-testemunhos, o Espírito Santo era presente e suscitava no coração de pessoas simples e humildes. Poderia citar o São Francisco de Assis, poderia citar o nascimento após o alto medioevo de todas as congregações, as primaveras da igreja, que do baixo, da pobreza, da pessoas simples, como Madre Teresa de Calcutá e muitos outros, foram chamados e atuaram o chamado. Eis o nosso Natal. O nosso Natal, para poder ser Natal cristão, e não é um Natal só de cantar glórias e de ter emoções da Eucaristia, que maravilha, que coisa bonita, tocar os corações e chorar, também isso, mas que seja de ações, um Natal de escolhas. Como nós podemos ver isso? Nós podemos ver isso através do magistério da igreja. O magistério da igreja que é responsável em discernir, estudar os mistérios de Cristo, estudar as sagradas escrituras. A nossa Sagrada Escritura e a religião católica não é a religião do livro, que segue literalmente o que está escrito. Por exemplo, hoje, quem não tem aonde reclinar a cabeça são as famílias, são os pobres, os discriminados, devido a essa forma financeira e econômica que estamos vivendo neste período de pandemia, que coloca da parte, descarta as pessoas humanas. E isso é o centro da encarnação de Cristo. Cristo se encarnou como pessoa humana. E isso atinge diretamente a mensagem e a missão da igreja. Por isso o nosso Natal tem que ser um Natal dentro desta traumática crise pandêmica de escolhas entre o bem e o mal, entre Cristo e o anticristo. O salmista diz: como posso cantar um canto do Senhor em terra estrangeira? Hoje a terra estrangeira não são as fronteiras das nações e dos estados. Hoje a terra estrangeira é viver no escurantismo de uma humanidade inclinada no consumismo, no poder financeiro que privilegia somente o lucro das empresas e discrimina o trabalho da pessoa humana.
A encarnação de Cristo, o Natal de Cristo, nasce no coração de pessoas pobres e simples que escolhem de estarem e de fazer deste mundo o reino de Deus, hoje e eternamente. A dignidade da pessoa humana é também a dignidade divina. A pessoa humana é inserida no direito humano e no direito divino. O cristão não tem medo da morte. O cristão tem temor da morte. Aquele temor saudável de quem sabe que a sua vida não termina neste mundo e que a igreja não pode ser reduzida somente a este mundo, mas é a igreja deste mundo e da eternidade. A encarnação de Cristo é o encontro, é a totalidade da pessoa humana, corpo, espírito, vontade e liberdade. Mas o oscurantismo econômico nos roubou a liberdade de escolha, confundindo as consciências humanas e inclinando as pessoas humanas a viver somente na polêmica do inútil, do utilitarismo, comparando a igreja a centros comerciais, porque devem estar fechados e a igreja deve estar fechada, porque comparando a igreja com mercados de uma economia que não é a igreja. A igreja tem que ser exemplo de respeito da saúde da pessoa humana desde o concebimento até a morte e eternamente. Porque a igreja não salva só o corpo, mas salva também o espírito. Então a igreja tem que ser de exemplo, já neste mundo de saúde. Ora, o magistério da igreja hoje nos diz que não somos protestantes, que a nossa igreja não é a religião do livro, e não lê literalmente a Bíblia e diz está escrito na Bíblia, e vive aquela escritura literalmente, dizendo que a Bíblia não disse e que o Espírito Santo não inspirou. Por exemplo, quando nós dizemos a um seminarista, a um jovem, feliz daquele que deixa casa, pai e mãe, para poder seguir o Evangelho, será bendito, não? Será acolhido e será um sacerdote. Hoje, nós sabemos, como disse Prima, que quem não tem aonde reclinar a cabeça são as famílias, que não tem, nós estamos em uma crise econômica. Não estamos no período do Antigo Testamento que o poder econômico era patriarcal e matriarcal, aonde deixar a família era deixar as comunidades de uma vida rica, porque aquele era o sistema econômico. Quando Abraão, Moisés, Isaque deixam e escutam o chamado de Deus e dizem, eu não tenho onde ir, ou o chamado de Cristo de deixar tudo e sair só com o paio com as sandálias dos pés, até mesmo sem as sandálias hoje os nossos pobres vivem. O seminarista hoje é convidado a dizer, feliz quem se preocupa com a família, com a minha família. Eu vou ser sacerdote para contribuir para um mundo mais justo, para ajudar a minha família. Vê como o Espírito Santo e a religião católica, através do seu magistério, que interpreta a Sagrada Escritura no modo correto, na inspiração do Espírito Santo, de um fato carnal e humano. Eis qual é a tradição da igreja. Eis o espírito da igreja, que não é protestante, em qual cada pessoa humana tem uma interpretação direta das Sagradas Escrituras. Nós temos o magistério da igreja.
Ah, mas o magistério da igreja não vive no meio do povo de Deus. Nenhum médico sofre o acidente para poder entender como curar o seu paciente. Ele estuda para curar o seu paciente sem precisar ter a experiência direta e carnal. Ora, a encarnação de Cristo neste tempo de pandemia nos convida a lutar juntos para estabelecer a cultura do encontro, para poder andar contra a corrente a cultura dos descartados, daqueles que não entram na sociedade, da acolhência dos homossexuais, dos pobres, dos discriminados. Esta é a igreja de Cristo. Ah, não, mas está escrito nas Sagradas Escrituras que serão condenados. Vai estudar o período histórico, porque você está dizendo aquilo que Deus não diz. E que o Espírito que inspirou a inscrição naquele período histórico queria dizer outra coisa, e não aquilo que está escrito literalmente ali na Bíblia. Quem faz isso são os protestantes. Não é o cristianismo, não é a Igreja Católica Apostólica Romana. Queria também estabelecer e fazer um convite aos jovens de deixar de colocar, de acrescentar followers e likes em pessoas que não são exemplo de vida correta, de essencialidade. Vamos começar a colocar diante do nosso exemplo, através da mídia, através da tecnologia, pessoas simples e humildes que trabalham de manhã até de noite. Vamos dar valor ao estudante que trabalha para pagar a própria universidade e não vive nas costas do papai que pagou e não estuda e depois causa danos. Basta pensar a tantos que hoje ocupam cargos públicos nos tribunais e que não sabem nada porque compraram a própria láurea. Também estes são chamados a reestudar de novo. Agora, ainda que foi auxiliado pelo papai, de estudar de novo todo o percurso de direito para poder ser justo e correto, para poder ser atualizado e tomar atitudes corretas com escolhas corretas. Neste Natal, nós poderemos cantar e chorar e ter emoções que Cristo nasce no meio de nós. Mas se nós não fazermos atos concretos que somos cristãos, tudo permanece o mesmo. É fácil se emocionar. É fácil ter uma religião autorreferencial, de infantilidade. Nós temos que chorar, cantar, dançar na presença do nascimento de Cristo, mas viver a honestidade, a solidariedade, a fraternidade, construir um mundo sem muros e sem barreiras, e um patriotismo universal. Muito tempo atrás, quem descobria uma vacina, quem descobriu, o cientista que descobria uma vacina, um remédio, uma cura, vinham intituladas praças, ruas, que dá o nome da pessoa que descobriu aquela vacina. Hoje, na cultura da confusão, criadas aposta para escravizar o oscurantismo econômico na mente da nossa população, que não sabe escolher a instituição, que não sabe escolher a profissionalidade, que não sabe escolher as pessoas que essencialmente trabalham, que não sabe escolher entre bem e o mal, não criam aquela confusão mediática, no qual até mesmo o licenciado é digno de críticas, é digno de manipulações, de instrumentalizações, porque todo mundo se retém
que possuem o doutorado dentro de casa. Todo mundo é doutor, todo mundo é médico, todo mundo não é cristianismo. Cristianismo são variedades diferentes de dons. Cada um tem o seu dom. Cada um tem a sua função dentro da igreja, através do batismo, para encarnar o reino de Deus neste mundo. Para fazer Natal todos os dias neste mundo. Principalmente neste momento de crise. Então vamos valorizar os cienciados. Quando sair uma vacina, não é foi um cienciado que criou a vacina e todo mundo vai... Não, tem um ministério, tem uma Organização Mundial da Saúde que vai testar aquela vacina. Outro exemplo do oscurantismo econômico, financeiro, que bloca a mente do povo de Deus, é aquele tipo de publicidade que coloca tudo dentro de um liquidificador, não? Os direitos humanos. Vamos descreditar os direitos humanos. Eu não vou obedecer a 4, 5 burocratas da Europa. Os direitos humanos não são 4, 5 burocratas. Não são 4, 5 corruptos. A igreja não são 4, 5 que causam escândalos. O Estado que garante os direitos humanos não é uma pessoa humana que ocupa o cargo naquele momento e causa um escândalo. Quem decretou os direitos humanos foi uma corte internacional, de pessoas capazes que estudaram. Dos direitos humanos nascem personagens da história e vida de tantas pessoas como Dom Helder Câmara. Dos direitos humanos nasce a história de tantas as pessoas como Nelson Mandela e tantos outros. É a história das conquistas da humanidade que alcançaram o culmine na Declaração dos Direitos Humanos. Não foi 4, 5 burocratas. Mas o Estado, a divisão dos poderes, porque são 4, 5, não funciona mais o poder judiciário. Não é o poder judiciário que não funciona. É a pessoa corrupta que está ali, que está manipulando nesse sistema globalizado, financeiro, econômico, que quer descreditar as instituições, criar confusão na cabeça do povo de Deus, na consciência do povo de Deus, para não escolher o melhor, para não escolher o reino de Deus neste mundo. É um sistema financeiro oscurantista da consciência dos direitos, da dignidade da humanidade. Então, meus irmãos, hoje ser patriota, festejar o Santo Natal e ser cristão, sobretudo, é um período que temos que aproveitar deste tempo de pandemia para fazer as nossas escolhas. E de um período de crise nós sabemos que nós podemos sair bem, podemos sair melhor, podemos sair pior. No período de crise é um período de oportunidades que temos para fazer nascer Cristo, o Cristo total, divino e humano, semelhança e imagem do nosso Pai eterno. É a formação integral da pessoa humana, espiritual, social, econômica e religiosa. Vamos implantar no nosso Brasil, na nossa igreja brasileira, esse sentimento católico, cristão, em que nós respondemos com a fé e com a razão. Damos razões concretas, seguras, não somente emotivas, da nossa fé. Quando nós somos chamados neste Natal de crise, neste Natal de pandemia, a optar e a escolher principalmente pelos mais vulneráveis,
pelos mais pobres, pelos descartados, pelos invisíveis. Por quê? Porque Cristo escolheu assim. Porque são eles os destinatários da missão da igreja. Compreendidos pecadores, compreendidos corruptos. Onde nós somos chamados hoje a viver o Natal, sim, mas com escolhas concretas, não somente emotivas, esperando que Deus resolva tudo, independente da nossa colaboração batismal, que somos sacerdotes em Cristo, o nosso sacerdócio comum, de leigos empenhados no reino de Deus, na construção de uma sociedade melhor, mais justa para a nossa família. Isto é evangelho. Isto é interpretação, obediência ao magistério da igreja. Não entrar em polêmicas inúteis, não dialogar com Satanás, nos sensos utilitaristas das publicidades inclinadas sobre o escurantismo da consciência e da dignidade, que reduz a dignidade da pessoa humana, impedindo que ela possa escolher o bem, o correto, o melhor. Antes de entrar na polêmica inútil deste mundo, deste oscurantismo econômico-financeiro, procure primeiro olhar os documentos do Papa Francisco. Procure estudar os documentos da igreja, do magistério da igreja. Depois faz um vídeo e coloca nas redes sociais. Porque é importante que a tua mensagem seja autêntica do evangelho e apoiada no alicerce, nas colunas da igreja. É graças à Igreja Católica que tem a garantia no teu estado, na nossa nação, da evangelização e da liberdade religiosa. Então, um Santo Natal a todos os meus amigos das redes sociais e vamos trabalhar. Vamos trabalhar para que a sociedade possa ver e dar o justo valor à capacidade, à competência e às potencialidades da pessoa humana. Porque basta que uma pessoa humana viva em Cristo, com Cristo, estabeleça o reino de Deus já neste mundo, que já Cristo renasceu novamente. Renasce novamente. Um feliz Natal a todos e mantenho na oração a minha proximidade a todos vocês. Feliz Natal!